Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui, né, para falarmos do hebraico bíblico. Como prometi a vocês na aula passada, nós hoje vamos falar do Shevá. Mas antes eu queria orar com vocês para que Deus possa estar nos orientando, dando sabedoria, né, e a vocês também para que vocês possam estar aí, né. Espero que vocês estejam conseguindo aprender, estejam conseguindo decorar o alfabeto, né? Não deixem de decorar o alfabeto. Peguem sempre que puder o alfabeto, os maçoréticos. Isso vai ser muito importante para que você possa se sair bem no hebraico. Eu costumo dizer que o, o hebraico ele acaba sendo um pouco difícil, né? Porque as letras não são as que nós usamos no nosso português, diferente do grego. O grego nós conhecemos as letrinhas, né? Mas no hebraico é importante que você grave, que você decore as letras e você grave os sons destas letras para que você possa memorizar e assim você consiga ler, né? E entender a palavra de Deus. Então eu espero que você esteja pegando, né, no seu tempo vago aí o alfabeto, o maçorético e treinando. E você também pode, as palavrinhas que nós colocamos aí nas aulas passadas, né, as palavras transliteradas, você pode também pegar essas palavras e tentar formar frases, né, forma frases com ela, tal, e depois vocês tentem traduzir, né, façam um treinamento, é algo que vai ser útil para vocês, né. Nós vamos entrar, depois desse primeiro período, né, que nós estamos aí aprendendo o básico, nós vamos entrar em artigo, né, preposição, conjunção, essas coisas todas, muito simples também, e é importante que você decore o alfabeto, tá? Porque nós estamos começando a aprender alguns sinais que dependem da leitura do alfabeto. Por exemplo, o Shevá, ele vai depender muito da leitura do alfabeto para que você possa entender, né? E a nossa próxima aula, né, depois do Shevá, vai ser separação de sílabas, tal. Então é muito importante que você consiga, né, fazer essa leitura. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade e o privilégio de poder estar falando contigo. Eu quero te pedir neste momento que tu possa abençoar esta aula, que tu possa abençoar cada aluno que estiver participando desta aula, assistindo este vídeo, que ele possa ser abençoado grandemente, Senhor, por ti, que eles possam estar aprendendo, Senhor, aquilo que eu estou tentando passar, e que tu possa também me dar sabedoria na hora de explicar a cada um deles. Abençoa-nos, Senhor, continue conosco, e é no nome de Jesus que nós oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui os slides para que a gente possa começar a nossa aula de Shevá, e você vai entender aí, começar a entender, tá? Todos já sabem aí, meu nome é Vitor Ribeiro. Sejam todos bem-vindos, tá bom? A essa nossa aula hebraico bíblico. E aí hoje nós vamos aprender sobre o Shevá, né? Que palavrinha é esta chamada Shevá, né? Qual a importância do Shevá na leitura do hebraico? Qual a influência, né? Aonde que o Shevá ele vai aparecer? Por que que nós temos que estudar o Shevá? Tal? Então, vamos lá. O Shevá, né? Tem um errinho de português aí no início, aí vocês não reparem isso daí, tá? Porque aí é estes, mas são estes, tá? O Shevá são estes dois pontinhos no exemplo ao lado, tá? Nós temos aí o Aleph. Como vocês sabem, o Aleph, eu gosto muito de usar o Aleph e o Ain. Mas o Aleph é a primeira letrinha lá, então, né, fica mais fácil para a gente. Então, o Aleph, eu gosto muito de usar, porque já que o Aleph é sem som, e a gente coloca embaixo dele ali o maçorético,
e até mesmo Shevá, né? Ali o Shevá, ele está embaixo do Aleph, e ele ali, naquele momento, neste exato momento, ele representa a letra E, tá? Ele já é uma pronúncia fraca, tá? É diferente do E que a gente aprendeu dos 2 pontinhos do lado do outro, aquele de 3 pontinhos, tá bom? Então, esse daí é um Shevá, tá? Que tem som de E também. Então, nós vamos aprender sobre o Shevá simples e o Shevá composto. Por quê? Porque ele pode ser simples ou composto. Ele pode estar sozinho, mas pode estar acompanhado, como você está vendo ao lado aí. Ele está acompanhado da vogal A, não é verdade? Ou seja, que é uma vogal breve, que a gente fala vogal, mas massorético, tá bom? Como neste exemplo aí. Então, você está vendo aí, ó, o Aleph, que tem som de E, tá? Então, quando ele está como o Aleph é a primeira letrinha aí, quando ele está ali e o Aleph está sozinho, ele está tendo som de E. Tá? Mas nós vamos ver no decorrer da lição, no decorrer do estudo, né, que ele tem uma importância muito grande na nossa leitura. Vamos lá, vamos adiante. Olha aí. Eu tenho aí o Shevá. Esse Shevá, gente, ele pode ser mudo, né, ou quiescente, que a gente costuma dizer. A palavra quiescente a gente quase não usa, a gente usa mudo, né? Aí pode ser mudo ou pode ser sonoro. Quando ele é mudo? Ele é mudo quando ele aparece no final da sílaba. Nós vamos aprender sílaba na nossa próxima aula. Mas hoje nós já vamos dar uma pincelada, né, nessa aula de Shevá, uma pincelada em sílaba, para você começar a entender, né, o papel do Shevá aqui nessa situação. Então, olha só, ele é mudo porque quando ele aparece no final da sílaba, fechando a sílaba. Quando ele aparece depois de alguma vogal breve, né, de algumas vogais breves, ou no final de palavra. Então, aí ele é mudo. E ele é sonoro, como no exemplo que nós vimos lá atrás, que é no início de palavras ou sílaba. Né? No início da palavrinha, ele tem som de E, então ele passa a ser sonoro. É usado depois de vogais longas e aparece geralmente em consoantes com dagesh forte. Tá? Então, a princípio, o Shevá, os 2 pontinhos, né, um em cima do outro, ele pode ser mudo ou pode ser sonoro. A gente chama isso de simples e composto. Tá? Ele é mudo quando ele é composto. Ele é sonoro quando ele está sozinho ali, aí embaixo da primeira consoante. A partir da segunda consoante, ele não tem som. Tá? Nós vamos entender isso quando nós começarmos a ver as palavras que estão à frente. Então, vamos lá. Eu tenho aí noite, tá? Noite se escreve, olha aí, o Lamed, temos o Iod, e tem os 2 pontinhos, tá vendo? O Iod, depois do Lamed, ele está como consoante, ele não está como aquele izinho, que tem um pontinho e o iod em cima. Ele está como consoante. Então, se ele está como consoante, isso dá-nos a entender que o Shevá ali, ele não terá som. Por quê? Porque eu tenho 2 consoantes, o Lamed e tenho o iod. Então, o iod, ele está encerrando ali a primeira sílaba. Então, eu posso dizer que o Shevá está na segunda consoante ou na última letra da sílaba. Então, eu vou ler como? Laila. Eu não vou ler laie, laie, porque ali ele não tem som de E. Ele tem som apenas de separação, ou seja, de hífen, né? Ele separa ali, ele dá uma interrupção ali para que você lê Laila. Ou seja, Laila quer dizer noite. Ou seja, repare que o Shevá está no final da sílaba. Por isso ele é mudo. Ou seja, ele não se pronuncia. Tá dando para entender? Então, repetindo. O Shevá, ele não se pronuncia quando ele está no final da sílaba. Professor, por que ele está no final da sílaba? Porque o iod, naquele exato momento ali, ele não está fazendo papel de massorético.
O iode ali está fazendo o papel de consoante. E se ele é consoante, ele passa a ser a segunda consoante. Eu já expliquei para vocês que no hebraico não existe vogal, correto? Nós temos o maçorético. Nós só temos as consoantes. As letras do hebraico são as consoantes. Maçorético não é letra. Então, o iode ali está como consoante, dando então encerramento à sílaba, formando ali a primeira sílaba e tornando o E ali mudo. O Shevá ali é mudo. Então, se ele é mudo, tá? Você não pronuncia. Então, você vai falar o quê? Laila. Você só vai pronunciar o Lamed, o maçorético A, o iode, lai, porque o iode tem som de Y, lai. Aí vem o Lamed de novo com A, maçorético A, e o Re que não tem som no final. Laila, né? Lembrando a vocês, isso nós vamos ver lá na frente, que toda vez, repetindo para vocês, toda palavrinha que terminar com maçorético A e o Re está dizendo que é uma palavra feminina. Tá? Então, coincidentemente, a noite, tá, é feminino para nós. E Laila, para eles, também é feminino. Pode acontecer de uma palavra hebraica para eles, quando a gente traduzir para a gente ser feminino e para eles é masculino. Tá? Isso nós vamos ver lá na frente. Vamos mais adiante um pouquinho? Pronto. Olha aí. Ainda em Shevá. Nós temos um outro exemplo aí. Eu usei agora duas letras. Que letras são essas? O Aleph e o Tav. O Aleph não tem som. E o Tav tem som de T. O que tem embaixo do Tav? Os dois pontinhos. Esses dois pontinhos, ele tem som, professor? Não. Ele também é mudo. Por quê? Porque ele está no final da sílaba ou no final da palavra, já que et quer dizer você, né? É feminino, tá? Et, você, feminino. Então, é a palavra de uma sílaba só. Então, o Shevá, ele está no final e ele é mudo. Ele não tem som nenhum nessa situação. Até então, nós estamos trabalhando com o Shevá simples, tá? Aparecendo uma vez na palavrinha. Nós vamos ver mais à frente que ele e algumas palavras vão aparecer mais vezes, tá? Então, por isso que eu falo que é importante a leitura, tá? Por que é et? Eu creio que você já deva saber, porque o Aleph não tem som, os dois pontinhos deitados representam o E, tem o Tav, que é o T, mas aí ele vai ser T mudo. Por quê? Porque ele tem ali o Shevá, que não permite ele ter som, ou seja, ele vai ser um T mudo, então vai ser et, tá bom? Então vamos lá, mais à frente. Pronto. Nós chegamos aí na palavrinha eu fui inscrito. Então eu tenho aí, ó, o Re com um pontinho embaixo que representa o maçorético I. Eu tenho o Tav com dois pontinhos, que é o Shevá, correto? Eu tenho o Kaf com A, tenho o Tav com E novamente e tenho o Veit no final. Então aí eu tenho uma palavra que diz assim, ó, Hit não é Hite. Por quê? Porque o Shevá ele está na segunda consoante. Ele não está na primeira. Então, o Shevá ele também é mudo, porque ele está fechando a sílaba. Então, eu tenho aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco consoantes. O Re, o Tav, o Raf, né, o Kaf, o Tav, novamente, e o Veit. Então, a primeira consoante eu tenho o maçorético I. A segunda consoante eu tenho o Shevá. Então, o Shevá ele está matando o som ali. Ele se torna mudo. Então, vai ficar como? Hit, que é R-R-I-T, mudo, hit. Aí, ó, hit, K,
Ritkatev. Ritkatev. Ou seja, eu estou ali numa palavra com 3 sílabas. E o Shevá está fechando a sílaba, que é a primeira sílaba. Então, ele é mudo. Então, Ritkatev. Tá bom? Ritkatev. Uma palavrinha de 3 sílabas. Quando nós entrarmos em sílabas, vocês vão entender melhor essa questão. Tá? Então, vamos lá. Relembrando. O Re tem som de RR. O Tav tem som de T. Como ele está na segunda consoante ali depois do Re, ele passa a não ter som, porque os 2 pontinhos de baixo são o Shevá, e esse Shevá, ele é mudo, porque ele não está no início, tá? Se ele tivesse na primeira, ele teria som de E. Então, eu tenho ali... Vamos lá. Eu tenho aí. Próximo. Eu tenho aí agora. Agora que vocês vão ver aí exemplo de Shevá com 3 sílabas, tá? Então, eu tenho aí, ó. O Iod, eu tenho o Shi, que está do lado do Iod, como segunda consoante, o Iod primeira, o Shi segunda, o Reish terceira, o Aleph e o Lamed. Então, o Shevazinho está em que lugar? O Shevá está justamente embaixo do Shin. Então, eu vou pronunciar isso como a palavra Israel, né? Ela lê assim mesmo, tá? Israel. Por que Israel, professor? Porque se você fosse ler Ixerael, não existe. Ixerael não existe. Por quê? Porque os 2 pontinhos estão na segunda consoante. Então, ele está na segunda consoante, ele torna-se mudo. Então, eu tenho aí uma palavra de 3 sílabas e o Shevá fecha a sílaba. E ele é mudo. Ou seja, vai ficar como Israel. Israel. E aí você já vai treinando também aí a pronúncia, tá? Israel. Eu matei o Shin, eu tirei o som do Shin, tá? Colocando o Shevá nele, formando ali uma primeira sílaba de Is, né? Urá, que está ali, segunda sílaba, El, Israel, tá bom? Então, é uma palavra com 3 sílabas, e o Shevá fecha a sílaba, neste momento, ele é mudo. Vamos lá para a próxima palavrinha. A próxima palavrinha, eu tenho aí assim, ó, de novo, tá? O Shevá na segunda consoante. Mig. Vamos lá, calma aí. Deixa eu aumentar aqui para mim, por favor. Migdal. Tá? Migdal. Então, Migdal quer dizer torre. Então, esta palavra, ela tem 2 sílabas. E o Shevá fecha a sílaba. Então, o Shevá não tem som. Ele é mudo. Novamente, nós vamos ver, né, o Shevá se tornando mudo, porque ele está na segunda consoante. Então, como ele está na segunda consoante, eu não vou falar migdal, migedal, migedal. Eu vou falar migdal, mig. O G passa a ser mudo, tá bom? Então, vamos lá para a próxima palavrinha. Eu tenho aí a palavrinha reino. Esse reino aí, ele vai dizer assim, ó, min lahá, min lahá, min lahá. Por que min lahá, professor? Porque o segundo, o 2 pontinhos está na segunda consoante. Ele estando na segunda consoante,
ele passa a ter som, ele passa a ter som de mudo também, tá bom? Então, ó, a palavra com 3 sílabas, como está fechando a sílaba, também não é pronunciado. Então, eu coloquei primeiramente estas palavras para que vocês entendessem, tá? Esse min-lerá quer dizer reino, né? E lembrando a vocês, o min, né? O M, ele tem som de... O men tem som de M, então é min. Por que min? Mas, professor, o senhor falou que em final de palavra a gente usa o mensofite, correto? Só que aqui neste caso, o chevá, ele não está encerrando a palavra, ele está encerrando a sílaba. Então, eu posso falar min, porque men tem som de M com I maçorético I embaixo. Eu tenho men na segunda consoante, de novo, com o maçorético, com o chevá embaixo. E esse chevá não tem som de E. Então, eu posso falar min, lá, ra, ou seja, uma palavra de 3 sílabas. Essa palavrinha de 3 sílabas, ela representa o reino, tá bom? Então, vamos mais adiante. Vamos lá. Exemplo de chevá sonoro ou pronunciado. Então, vamos lá. Eu tenho aí gado. Gado, deixa eu colocar aqui, porque aqui eu posso aumentar um pouquinho a letra. Gado, eu tenho aí, ó. Olha só. Está no início da palavra, correto? O chevá está no início da palavra. Então, se eu tenho chevá no início da palavra, ele tem som de quê? De E. Toda vez que a palavra começar com um chevá, como é o caso desta palavra, ela será pronunciada. Ou seja, será pronunciado. Então, eu tenho aí beit com E, quer dizer o quê? B. Por que E? Porque o chevá, esses 2 pontinhos, está no início da palavra, na primeira consoante, então ele é sonoro. O que nós vimos lá atrás são os mudos, os que não têm som de nada, porque estão no final da sílaba, segunda consoante. Aqui nós estamos agora tratando do chevá pronunciado, o chevá sonoro, tá? Então, esse chevá sonoro, eu tenho escrito aí, ó, berremá, né? Berremá, berremá. Eu uno tudo, tá? Berremá. É claro e evidente que quando nós chegarmos em sílabas, vocês vão ver que essas palavras, tá? Elas também são sílabas, tá? Berremá. Berremá, que quer dizer gado. Nós vamos ver lá à frente como que se separa isso aí no próximo vídeo, que vai ser de sílaba. Então, vamos lá. Mais à frente, eu tenho aí... Vocês se lembram que nós falamos agora há pouco de reino? Né? Então, falamos de reino, e agora nós vamos falar da palavra que significa rei, que quer dizer assim, ó, ou melhor, de ti, né? Que é min. Aí eu de novo, ó, minha, minha, que é o men sofite com i embaixo. Aí tem de novo aqui, né, os 2 pontinhos, que é o chevá, embaixo do min, ou seja, do men sofite, ou seja, do men. Ou seja, toda vez que a palavra tiver um dagueche forte, que é o pontinho dentro, e nós vamos aprender sobre, falar sobre dagueche também, tá? Na próxima aula, tiver o dagueche, o chevá será pronunciado. Ou seja, neste caso aí, o chevá, ele vai ser pronunciado. Por quê? Porque tem um dagueche dentro, tem um pontinho dentro dele. Esse pontinho, ele vai permitir que o chevá seja pronunciado. Só neste caso, tá? Existem 2 chevás nestas palavras. Por isso ele é pronunciado. Veja no exemplo a seguir. Olha aí. O próximo exemplo, que é a próxima palavrinha que tem aí, que a gente vai ver
né, na questão do dagueche, quando ele vai duplicar a consoante depois da vogal. Ou seja, nós vamos tratar deste assunto em outra lição, tá bom? Mas o dagueche, ele duplica a questão do chevá, tá? Nós vamos ver mais à frente outras palavrinhas para você entender o que está acontecendo. Por exemplo, aí nessa palavra aí, de ti, ó, mimerá, mimerá, ou poder ser, se tiver os dois, como nesse caso aí tem o pontinho, o chevá, na frente do raf, ó, tem o azinho na frente do raf, eu tenho aqui, ó, mimerá, ou seja, por que mimerá? Porque eu tenho dagueche dentro do menzinho ali, que é o M, que está dando o meu direito de pronunciar o E neste caso. Tá? Então, quando tiver um dagueche, e a gente vai ver na próxima aula, o dagueche no meio da letrinha, você pronuncia o chevá. Tá? Agora, não é muito costumeiro aparecer, tá? Geralmente não aparece. Mas eu tenho que passar isso tudo para que vocês possam, né, saber e ficar consciente do que vocês estão aprendendo aí neste momento. Então vamos lá, outros exemplos que nós temos aí, olha. Meode. Meode quer dizer muito. Esse meode aí, eu estou pronunciando. Por quê? Porque os dois pontinhos estão na primeira letrinha, consoante men. Então eu tenho ali o men, que é o M, com dois pontinhos, tem o aleph, tem o ozinho lá, um pontinho lá em cima do aleph, e tenho o dalet, que é mudo, né? D mudo ali no final. Então, meode, que quer dizer muito. Neste caso, também é pronunciado porque está no início da palavra. Próximo exemplo. Eles sacrificaram. Ou seja, olha aí, eu tenho aí o cofe. Deixa eu passar aqui o meu slide aqui também. Eu tenho aí o cofe com o maçorético I embaixo. Eu tenho o tete com o chevá e tenho aí, ó, o reixe com o U no final. Maçorético U. Então, vamos lá. Como que a gente vai ler isso aí? Nós vamos pronunciar. Por quê? Porque o tete, que é o T também, ele tem um dagueche dentro dele, um pontinho dentro dele. Então, vai ficar assim, ó. Quiteru. Quiteru, né? E esta palavra é o mesmo caso daquela questão que nós vimos lá atrás do dagueche, tá? Que vai duplicar, que vai fazer com que o chevá seja pronunciado. Então, se o tete tem o dagueche embaixo, tem um dagueche dentro dele, então o chevá ele vai ser pronunciado como letra E. Então, ali eu tenho quiteru, tá bom? Então, olha aí. Embaixo, o daguê, no caso, o chevá, está no início da palavra. Então, se ele está no início da palavra, eu vou pronunciar, correto? Então, tem o iode. O iode aí, ele é consoante. Ele não é maçorético. Então, eu tenho o iode e tenho o chevá embaixo do iode. Então, iode com chevá embaixo, eu vou ficar ie. Ie. Ah, essa palavra aí é Judá, tá bom? Então, olha só. Como nós não temos o J, geralmente, quando não temos o J, eles usam o iode com o Shevá. Né? A mesma coisa para Yeshua, Yerushalayim. A gente vai ver essas palavras, tudo aí. Então, eu tenho aí, ó. Ie, aí eu tenho o Re, tenho o maçorético U, tenho o Dalet, tenho o maçorético A e tenho o Re no final. Ierudá. Ierudá. Eu estou pronunciando o Shevá. Por que eu estou pronunciando Shevá? Porque o Shevá está no início da palavra, está na primeira letra. Então, eu tenho ali, ó, Ierudá, tá? Isso aí vai ser lá, Ierushalayim, que é Jerusalém, né? Yeshua,
Jesus, né? Aí, no caso, o Yamashia já não é o E, é o A massorético A, Yamashia. Mas aí, nesse caso, o chevazinho tem som de E. Ele vai ser pronunciado. Ele também vai ser pronunciado na palavra baixo. Na palavra baixo, eu tenho beit, tenho chevá, tenho reish, que é o R. Aí sim, eu tenho o massorético I. Tá vendo? Por que eu não tenho... Desculpem. Eu tenho massorético I. Tá? Por que massorético I, professor? Porque eu tenho o pontinho embaixo do reish, que é o R, e tenho o iode lá. Toda vez que esse pontinho anteceder o iode, ele é massorético. I. Massorético I. Toda vez que ele anteceder o iode, o pontinho, ele é massorético I. Tá? Então, ali, eu não tenho o iode como consoante. Eu tenho o iode como massorético. Ele não é letra. Então, eu tenho ali, ó, berit. Berit quer dizer aliança. Né? Então, início de palavra, o chevá, ele é pronunciado. Eu não sei se vocês já estão conseguindo, né, fazer algumas leituras, né? Eu tive o cuidado de colocar essas palavrinhas pequenas para que vocês pudessem entender, né? Por isso que é importante a leitura do alfabeto, né? Para que você possa aí identificar as letras, né? Então, assim, eu estou tentando facilitar ao máximo para que vocês possam entender, né? Toda vez que eu vou fazer uma leitura, eu faço questão de dizer qual o som dela, para que você possa memorizar, tá? Qualquer dúvida, vocês também têm lá atrás, no vídeo que nós demos lá atrás, a questão do massorético E, né? E esse massorético, a questão das palavras transliteradas, que são as palavras que estão em hebraico e foram transliteradas em português, para que vocês possam memorizar a leitura, memorizar o som da palavra, tá bom? Então, vamos lá. Vamos mais adiante um pouquinho. Olha aí. Eles guardarão. Prestem atenção agora nessa situação, tá? Eu tenho aí o iode com pontinho embaixo. Então, ele está sendo som de quê? De I, correto? Vou colocar aqui no meu também. Eu coloco para vocês aí e venho aqui no meu para conferir. Eles guardarão. Então, eu tenho aí, ó, o I, aí é I. Eu tenho aí, ó, o Xi, o Sim com o Chevá, eu tenho outro Chevá do lado dele, tenho o Reishi, que é o R, e tenho o massorético U. Então, prestem atenção, olha. Toda vez que a palavra tiver dois chevais seguidos, o primeiro que está fechando a sílaba é mudo. Então, vamos lá. Is, vejam bem, is é o primeiro que está fechando a sílaba. Quero que vocês entendam aí que eu me equivoquei aqui. O iode, tá? Que está aí, ele está como consoante, sim, tá? Por quê? Porque o i, o pontinho não está antecedendo. O pontinho está embaixo dele, tá? Me desculpem, ele só é massorético quando o pontinho antecede, lá embaixo. Mas o pontinho aí está embaixo dele. Então, como o pontinho está embaixo dele, ele está como consoante. Então, eu tenho uma e duas consoantes. Então, o chevá está fechando a sílaba ali. A sílaba ali naquele caso. Então, se o chevá está fechando a sílaba, neste caso, eu tenho o quê? Is, tá? Is. Aí sim, no segundo chevá, ele tem som. Por quê? Porque eu estou dando início a outra sílaba. Ou seja, aquela terceira ali, o men,
que é o M, ele passa a ter som de me. Então, olha só, repetindo, toda vez que a palavra tiver 2 chevais seguidos, o primeiro que está fechando a sílaba é mudo, e o segundo que está abrindo a sílaba é sonoro ou pronunciado. Então, eu tenho aí um chevá mudo e tenho um chevá que está sendo pronunciado. Está dando para vocês prestarem atenção aí, né? Um chevá mudo e um chevá pronunciado. Aonde que o chevá é mudo ali, professor? O chevá é mudo ali quando ele está na segunda consoante, que é o shin. Então, eu tenho ali, ó, meru. Meru. Toda vez que a palavra tiver 2 chevais seguidos, o primeiro que está fechando a sílaba é mudo, e o segundo que está abrindo a sílaba é sonoro ou pronunciado. Então, o primeiro que está abrindo a fila é o chevá embaixo do shin, tá? E o segundo é o chevá embaixo do men. Então, eu tenho ismeru, tá bom? Então, olha só. Chevá, fica uma observação para vocês aí. As palavras hebraicas, elas nunca têm 2 chevás no início, tá bom? Então, nunca vão ter 2 chevás no início da palavra. Então, fica a dica para vocês aí do chevá. Essa matéria do chevá é algo muito simples, tá? Por quê? Porque nós, no decorrer das aulas, quando nós começarmos a ver palavras, frases, vocês vão ver que vocês vão ter uma facilidade tremenda de usar o chevá, porque o chevá, essa questão aí, é muito raro de acontecer essa questão de ter 2 chevais assim seguidos, tá? Nas palavras que nós vamos ver aqui, é claro que na Bíblia hebraica nós vamos ver muitos, mas nós vamos fazer o máximo possível para que você possa fazer uma leitura consciente, uma leitura bem sábia das Sagradas Escrituras, para que vocês possam entendê-la como realmente ela deve ser, né? Como realmente o autor quer nos transmitir. Então, nós estudamos o hebraico justamente para isso, para que nós possamos entender aquilo que o autor quer nos transmitir através da palavra de Deus. Então, meus queridos, eu estou encerrando o Shevá aqui neste momento, tá? Quero deixar para vocês aqui novamente aí meu telefone, vocês estão vendo aí na tela, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Vocês podem fazer perguntas, podem fazer o que vocês desejarem em termos de tirarem suas dúvidas, e eu estarei aqui pronto para poder abençoá-los e ajudá-los nas dúvidas que vocês tiverem. Aí eu tenho consciência, tenho plena ciência que aulas virtuais assim são aulas principalmente de hebraico, né? São aulas onde, claro e evidente, ficam muitas dúvidas, eu sei disso. A aula presencial é muito mais tranquilo, muito mais fácil, tá? De aprender, mas eu estou aqui, se você também quiser me ligar, tal, a gente pode tirar a dúvida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí e até a próxima aula. Fiquem na paz do Senhor.